Bom, boa noite, galera. Estou aqui gravando para vocês, para quem não está aqui na sala, ver depois. Quem de vocês gostariam de fazer um código de honra matador e, com isso, impulsionar muito mais a vida de vocês? Acredito que tem. Legal, bacana. Gustavo, Verônica e Maurício que estão aqui online. Poxa, eu fico muito feliz assim, em ver vocês aqui ao vivo, né? Eu me comprometi, vocês se comprometeram e estão aqui. Então, isso faz parte também de um código de honra, né? De um código que é respeitado por mim e por vocês, e que esse respeito por essas normas é justamente isso que a gente vai falar aqui hoje, e é justamente isso que alavanca os nossos resultados. Bom, e por que eu estou falando sobre isso? Porque lá no grupo surgiu a conversa de que, poxa, vamos fazer revisões do TTT, vamos praticar, falar em grupo, para a gente colocar isso e melhorar da melhor forma possível, né, o nosso entendimento. E aí, logo em seguida, algumas pessoas começaram a falar sobre código de honra e ter alguma dúvida sobre como fazer um código de honra. E eu falei assim, poxa, eu fiz o TTT o ano passado, 2016, então já tem um ano que eu conheço o código de honra, o Gustavo, que está aqui também da mesma forma. E eu já fiz esse debate antes, inclusive com um coach que conhece sobre código de honra. Então, ele me ajudou a ver os erros que tinha no meu código de honra e me ajudar a fazer um código de honra realmente poderoso, né? Um código de honra que realmente cumpra a sua missão. Tá? E que missão é essa? Né? Porque, vamos falar primeiro, o contexto na qual o código de honra está inserido. Por que existe um código de honra? Né? Bom, o código de honra, ele existe, primeiro, porque nós temos metas, sonhos, desejos e objetivos. A gente quer crescer, a gente quer ser mais do que a gente é. É neste contexto que é inserido o código de honra. Por quê? Porque da mesma forma que a gente quer empreender, a gente quer se desenvolver, a gente quer ultrapassar os nossos limites, a gente tem uma vozinha que nos puxa para baixo, que nos puxa para trás, que é o que o Blair sempre fala, né, da Little Voice. Né? Inclusive, ele tem o livro dele, que é Mastering the Little Voice, que é Dominando a Voz Interior, esse livro que ele vendeu lá no TTT. Então, o código de honra está inserido primeiro o seguinte, você tem que ter metas, sonhos, objetivos. Porque se você não tem uma vozinha que te puxa para baixo, que te puxa para trás. Né? E depois você tendo as suas metas, seus sonhos, seus objetivos, suas conquistas, seus desejos, a gente, né, como ser humano, a gente tem uma vozinha que nos impede de conquistar esses objetivos. Né? A gente tem uma vozinha que vive nos puxando para trás, que vive nos impedindo e colocando ali limitações para o que a gente quer resolver, para o sonho que a gente quer conquistar. Né? Então, é isso. A gente tem que ter sonhos, metas, objetivos. A gente tem uma vozinha que nos impede de crescer e se desenvolver. E dentro desse contexto, né, o Blair ele coloca várias formas, né, de você dominar a sua voz interior, a voz interior que te impede de conquistar os seus objetivos. O código de honra nada mais é do que uma das formas que você tem para você controlar essa voz interior. Tá? Então, no livro dele, Dominando a Voz Interior, ele fala o tempo inteiro dessa vozinha que te impede de conquistar os seus objetivos. Né? E o código de honra é um dos capítulos deste livro. Inclusive, se você pegar aqui, ó, é o capítulo 7 do livro do Blair, que fala sobre o código de honra. Ele fala também que ele tem um livro e um treinamento específico só para falar de código de honra. Inclusive, o Gustavo, que está aqui ao vivo com a gente, eu já conversei com ele aqui antes da gravação, ele está fazendo a certificação do Blair, então ele está se aprofundando muito mais, e até vou pedir para ele uma outra hora, no final, quando ele quiser, tiver disposição, ele entrar aqui com a gente para fazer essa revisão de TTT, porque eu acho que ele é uma pessoa muito qualificada para falar sobre isso, dado que ele está em contato com o Blair, fazendo os cursos, as certificações dele, e ele está fazendo justamente agora um curso que é Mastering the Little Voice, não é isso, Gustavo? Isso, exatamente. E depois você vai entrar num treinamento só de código de honra. Isso, exatamente. Eu estou fazendo agora então. O Voice, ele é um módulo que ele faz na Academia Virtual do Blair, até porque muita gente quer fazer a Academia Virtual do Blair
e não sabe como é que funciona, né? Quer fazer a certificação do Blair. E uma das etapas é a academia virtual. É tudo online mesmo, e ele bate muito na tecla daquilo, tudo que é passado no TTT, mas é legal que ele reforça muito. E dentro do código de honra, ele vai falar sobre como criar o seu código de honra, ele cria... Porque eu acho que a maior dificuldade das pessoas eu tenho que ter um código de honra. Como que eu vou criar o meu código de honra, né? E uma das coisas que ele bate muito na tecla é as regras são individuais. Às vezes o que vale para um não vale para o outro. Então, por exemplo, eu tenho uma regra com a minha esposa em que nós temos 2 empresas, eu tenho a minha empresa, ela tem a dela. Vou dar um exemplo que eu e o Rafael a gente estava conversando, principalmente da parte de dinheiro, financeiro. Então, nós temos uma renda, cada um tem a sua renda, mas nós temos contas divididas. O que acaba acontecendo é que nós nos juntamos para... Isso foi uma regra que nós usamos. Nós nos juntamos para pagar as nossas dívidas, temos ali um fundo comum, mas cada um tem uma verba. Por quê? Porque eu tenho um perfil mais agressivo de investimento, a minha esposa tem um perfil mais reservado. Com isso, a gente não gera aquela briga de eu querer investir, às vezes eu tenho que pedir a permissão dela para fazer um certo investimento. Então, assim, a gente criou uma regra em que nós temos uma parte do que a gente ganha vai para um bem comum, vai para um fundo comum nosso, isso daí foi a nossa regra, e a outra parte eu posso livremente investir aonde eu entender. E aí a gente tem uma regra muito legal que a gente criou também falando de dinheiro, que foi o seguinte, nós criamos a seguinte regra, gente, eu vou dar esses exemplos de regra para vocês terem uma ideia de que a criatividade vale. Assim, o Blair ele vai dando algumas sugestões, mas ele fala que a importância da regra é para proteger você de você cometer erros no futuro e para que fique tudo muito bem claro. Assim, a ideia dele é como é que ele protege um casamento através de código de honra, como é que ele protege uma empresa? Através de regras muito claras. Então, nós temos algumas regras, por exemplo, a gente tem uma regra nossa de relacionamento. Toda quinta-feira nós saímos. Independente do que aconteça, toda quinta-feira a gente tem que sair. Então, é o nosso dia de jantar, eu e ela. Eu nem marco nada para quinta-feira. As pessoas me falam, eu posso fazer uma call com você, posso fazer uma live, a gente pode se reunir, eu tenho, sei lá, qualquer coisa. Eu já sei que quinta-feira à noite minha está fechada para minha esposa. Foi uma regra que nós criamos. E aí, quando você vai falando de dinheiro, dinheiro causa muito conflito no relacionamento. Então, uma das regras que a gente criou foi essa do bem comum. E assim, quando ele fala do código de honra, é legal porque ele cita o exemplo dele com o filho dele, né? E o Blair ainda fala uma coisa muito legal. Ele faz uma distinção entre amadores e profissionais. Vocês lembram daquela história que ele contou no curso sobre ele, o filho dele, que o filho dele, eles estavam subindo a montanha e chegou no meio da montanha, o filho dele teve que descer? Então, ele fala o seguinte, ele fala que muitas vezes na vida, algumas pessoas são profissionais em um sentido e amadores em outro. O Blair fala muito isso. Não sei se você já ouviu o Rafa falando essa história. Ele fala assim, por exemplo, ele é um cara profissional no trabalho, mas ele como pai, ele se sentia um amador. E ele conta que, por conta do código de honra dele, onde ele tinha feito um código com o filho dele, que um não abandona o outro, que é o código de honra da família dele, que é um nunca abandonar o outro. Ao tomar a decisão de descer, ele, pela primeira vez, ele se sentiu um pai profissional. Ele falou assim, olha como o código de honra protegeu ele. Ele falou, caraca, ali eu me senti um pai de verdade. E eu só tomei aquela decisão por causa do meu código de honra, porque eu tinha combinado com ele que eu não ia desistir dele. E é muito legal você ouvir isso dele, né? Que é o nosso mentor. Legal, Gustavo. Bacana. Eu vou também aqui fazer um breve resumo do que eu entendi também nesse 1 ano de código de honra. Vou também fazer como o Gustavo fez agora, dar o meu exemplo da evolução do meu código de honra, porque vocês vão perceber algumas sutilezas que eu acho que vai encurtar o caminho para todo mundo de como criar um código de honra. Tá? O Gustavo falou exemplos aí muito bacanas na vida pessoal dele, o código de honra dele com a esposa dele em relação às finanças, em relação ao relacionamento. E eu vou abrir também o meu código de honra para vocês verem como que eu pensava antes e como que até o meu coach, que também faz parte da experiência de sucesso, me ajudou a falar assim, não, o código de honra precisa de ter isso e de não ter aquilo. Então, recapitulando, existe um código de honra porque a gente tem sonhos, desejos e metas. A gente quer ultrapassar os nossos limites e a gente é limitado por uma vozinha que nos impede de crescer e se desenvolver. O Blair, ele fala muito sobre essa little voice e uma das formas de você combater a little voice é o código de honra, né? Então, um dos capítulos de
Dominando a Voz Interior. O capítulo 7 fala sobre prestação de contas. Então, o código de honra está inserido dentro de um contexto de prestação de contas. Ou seja, você tem que prestar contas para você mesmo, né, e para as pessoas que estão perto de você, sobre a sua conduta, sobre os sonhos, metas e objetivos que você quer atingir. Então, eu vou falar aqui algumas frases que o Blair fala, vou resumindo aqui um pouco os capítulos, né, até chegar lá no capítulo 7, é bem rapidinho. Imaginei aqui uns 10 a 15 minutos, eu faço essa revisão, e aí falo o meu código de honra, como é que ele evoluiu, onde que eu errei e onde que eu consegui melhorar o código de honra, tá? Então, ter sucesso significa ser capaz de dizer: esta é a minha voz interior falando. Este é o meu problema, meu dilema, meu demônio. Então, primeiro passo, você ser capaz de reconhecer que você tem uma voz interior e que essa voz interior, ela acaba muitas vezes indo na contramão daquilo que você quer. Né? O Blair cita aqui no livro dele algumas little voices, né, bem generalizadas. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha ouvido essa vozinha de você mesmo em frente a um projeto que você já tenha colocado para você mesmo. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou uma pessoa de negócios, eu não sei como escrever um livro, eu sou muito velho, eu não consigo, eu não sei como eu não sei como, e pior ainda, nem conhecimento, o meu conhecimento é muito fraco, não é nada diferente do que já fazia antes, estou muito cansado, quem irá ler isso? Eu sou muito jovem e inexperiente, ninguém vai gostar disso. Então, são coisas que a gente já se falou, eu acho que eu já me falei muitas vezes algumas dessas frases, e essas são as nossas pequenas, essas little voices que nos impedem de crescer, se desenvolver, ultrapassar os nossos limites, né? Então, tem partes importantes do gerenciamento da voz interior, que são ser capaz de reconhecer que existe uma voz interior. O Doug Nelson, ele fala uma coisa, o Blair também fala, mas eu lembro mais do Doug falando isso. Você não é a sua voz interior. Né? Eu lembro muito do Doug falando isso. Né? Porque às vezes a gente fica escutando tanto isso, que eu não sou capaz, que eu não tenho inteligência e tal, e o Doug bate muito essa ferida. Você não é a sua voz. Né? Você é outra pessoa. Você tem que dominar essa voz para essa pessoa aparecer. A segunda parte aqui desse gerenciamento é ser capaz de reconhecer que você deve sair de si mesmo e olhar para a voz interior de forma objetiva para o que ela é, questioná-la, reconhecê-la, amar ou odiá-la e, se necessário, se separar dela caso você queira seguir em frente. Então, sacou esse negócio? Assim, cara, tudo bem. Olha, você que está falando aí que eu não sou capaz, isso é você. Você não é eu. Então, obrigado. E o Doug fala muito isso. Vem a vozinha, obrigado por compartilhar. E deixa ela de lado. Então, usar isso me ajudou muito. Vem essas incapacidades, obrigado por compartilhar. Reconheço que existe essa voz. Obrigado por compartilhar e tchau. Não quero que você me acompanhe no meu caminho. Então, ser capaz de avaliar de onde ela realmente veio, e ser capaz de aplicar técnica para dominar a voz interior e reprogramá-la. Né? Então, uma das técnicas é justamente o código de honra. E, como eu falei no início, o código de honra está inserido num contexto dos seus objetivos de vida. Né? Que ele fala aqui, o Blair fala aqui no livro dele, você tem que ter bem definido o que você quer ser, o que você quer ter, o que você quer conquistar e o que você quer criar. Então, respondendo essas perguntas, né, que nada mais é do que você criar um plano de negócio para você, deixar muito bem definido os seus sonhos, metas e objetivos. Né? Então, a gente precisa se colocar fora da caixa, né, igual o Doug fala muito, a gente tem que passar os nossos limites para conquistar essas definições, porque se a gente não tiver definição do que a gente quer na nossa vida, a gente vai viver de certa forma na ignorância e de certa forma a gente não vai ter little voice também, porque a little voice ela ataca muito quando você se desafia, né, e a sua little voice ela vai te colocar ali, não, olha só, você não é capaz de fazer isso, para com isso, você é um trouxa se você fizer isso,
Então, essa questão dos nossos objetivos e sonhos é onde mais a gente tem que sair fora da caixa e é onde a Little Voice ataca. Então, para isso, o Blair fala, né, que uma das soluções para isso é você ter o seu código de honra. E aí, entrando mais especificamente no código de honra, o que é um código de honra? É o conjunto de regras que você faz para você mesmo, para sua família ou para sua empresa, regras que você não está disposto a quebrar. E, obviamente, que essas regras ela tem que realmente ser desafiadoras, tem que ser, vamos dizer assim, sair da sua zona de conforto. O seu código de honra não são coisas que são importantes, que são fundamentais para o seu plano de negócio, para o seu relacionamento, mas que você já faz, tá? A Little Voice, o código de honra é justamente para você se proteger e prestar contas para você mesmo, para as pessoas, de coisas que você tem que fazer, mas não está conseguindo por alguma maneira, pela procrastinação, né, pela achar que é incapaz. Né? Então, o código de honra ele tem que atacar aonde está a ferida, né? Ele tem que atacar aonde você não está conseguindo dar o passo fundamental que você precisa. Bom, então ele fala aqui que essas regras irão te segurar mesmo quando as suas emoções estiverem elevadas e a sua inteligência baixa, de forma que você esteja protegido contra a sua voz interior negativa, aquela que se apavora diante de crises emocionais. E ele fala muito isso, que você treinando o seu código de honra, porque quando ele fala muito, quando a gente está com a emoção elevada, a nossa inteligência cai. Né? E quando a nossa inteligência cai, a gente procrastina, a gente não faz os deveres que a gente se coloca para fazer. Né? E quando você tem um código de honra que você respeita, você vai usar esse código de honra mesmo quando você está com a emoção alta e a inteligência baixa. Né? E aí você vai conseguir andar mesmo estando debilitado emocionalmente. Ele dá um exemplo aqui, eu não lembro agora, porque como eu estava trabalhando lá como host, como staff, eu não lembro se ele falou isso no curso, mas no livro dele, ele cita, por exemplo, o código de honra dos Mariners, né, do Exército Americano, né, que eles têm um código de honra muito forte e muito treinado e desenvolvido durante muito tempo. Né? E uma das frases desse código de honra que a gente está até acostumado a ouvir nos filmes, né, de guerra americana, é que o exército americano, os mariners, tem um código lá que nunca deixar um homem para trás, né? Um homem ferido para trás. Isso faz parte do código de honra e veja a importância disso. Eles estão tão treinados com esse código de honra que quando você está lá no meio da guerra, que é tiro, bomba explodindo para tudo quanto é lado, quando a emoção toma conta, o medo toma conta, a inteligência cai, mesmo assim, eles avançam, porque eles estão sob a proteção do código de honra deles, e uma das coisas que eles sabem, que eles têm certeza, é que se eles estiverem feridos, alguém vai voltar para buscá-los. Então, isso faz o exército americano ser muito mais forte do que ele seria se não tivesse esse código de honra. Então, isso serve para a gente ter um exemplo de como isso pode proteger não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Então, você vai colocar isso na tua empresa para que isso proteja, né, o bem-estar. Gustavo acabou de falar aí também que ele colocou um código de honra na empresa dele. Então, depois ele pode até falar um pouco sobre isso. Eu lembro que o Blair falou o seguinte, que geralmente quando você implanta um código de honra, você perde 20% das pessoas, porque elas não estão dispostas a trabalhar sobre um conjunto de regras. Então, para você ver como que não é tão simples assim implantar um código de honra. Ele fala aqui que é a única forma, né, e mais poderosa para assegurar a prestação de contas comportamental é através do chamado código de honras. É que você presta contas para você mesmo, para as pessoas que estão perto de você, sobre as regras que você colocou. Bom, uma coisa muito importante sobre o código de honra, que ele é mutável o tempo inteiro, ele é mutável ao longo do tempo. Então, você tem que estar sempre revisando o seu código de honra. E você deve, se possível, se você tem o seu código de honra próprio, né, seu,
você compartilhar com pessoas próximas a você, ou no trabalho, ou na família. Por quê? Porque por conta dessa prestação de contas. Se você não estiver cumprindo o seu código de honra, alguém pode te dar um puxão de orelha. E isso também, ele chama atenção para uma coisa. Se você implanta um código de honra para você e um código de honra para sua empresa, se os seus colaboradores veem que você não cumpre o seu próprio código de honra, você vai, a organização pode fraquejar. Porque o que eles pensam? Bom, se o cara não respeita o código de honra dele, que ele é a pessoa mais importante para ele mesmo, e ele não se respeita, o que ele vai fazer para a gente quando o bicho estiver pegando? Então, fazer um código de honra para você e para sua equipe, e deixar isso claro, ele gera obrigações, e veja como isso te protege. Bom, se eu não cumprir meu código de honra, eu vou ficar descrédito na minha família, na minha empresa, com os meus colaboradores, com meus clientes, com os meus parceiros, enfim. Código de honra é justamente isso, é accountability, é a prestação de contas para que você defenda, você proteja da melhor forma esse seu comprometimento com você mesmo, e você, uma vez respeitando você mesmo, seu código, a sua equipe sabe que pode contar com você, que você vai cumprir o seu código quando a equipe depender de você. Então, isso gera uma coesão muito grande na família, na família, na empresa, e no meio profissional, com clientes, enfim. Então, ele dá esse exemplo. Só para te falar uma coisa importante que você falou aí. É muito importante o que você falou da questão de você ser o exemplo, e se você precisar mudar o código, não tem problema. Não tem problema, mas você senta com a pessoa e fala, olha, o código vai ser quebrado aqui por esse motivo. E se foi feito entre duas pessoas, uma coisa é o seu código, outra coisa é quando você está com o código com duas pessoas. Uhum. Você tem que conversar com as pessoas. Eu, por exemplo, tenho um código na minha empresa que eu precisei quebrar ele em detrimento para favorecer uma pessoa em detrimento das outras. E aí eu cheguei para minha equipe toda, expliquei o que estava acontecendo, expliquei para elas por que aquele código ia ser quebrado daquela vez, que aquilo ali não era o certo, e que se eu estava fazendo para uma, todas iriam ter aquela opção, que no período de 6 meses, foi uma eventualidade que ocorreu, todos eles poderiam me cobrar, e aí eu tô acabando agora. A gente está encerrando agora, foi uma questão familiar, uma cliente, uma funcionária minha precisou se ausentar por um longo tempo, e eu fiz um acordo com eles. Eu falei, olha, gente, a gente tem que contar um com o outro, a gente tem os códigos da empresa. Então, eu sentei com a minha equipe e falei, olha, o código vai ser quebrado nesse ponto, por essa situação, vocês concordam? Todos eles concordaram. Eu falei, todos vocês vão ser ressarcidos de tal forma, e deixei claro, e olha, o nosso código continua valendo, só vai ser quebrado aqui por esse motivo. Então, isso é legal que você falou, por causa do exemplo. Uma coisa que o pessoal, eu não sei quem estava fazendo o curso ou quem estava de staff, mas, por exemplo, o staff tem que dar muito exemplo, né? O Rafa foi staff comigo agora, ele sabe, a gente tem que dar muito exemplo para quem está na sala. Então, às vezes eu vi alguém com o celular, eu era o primeiro a chegar e falar assim, olha, não fica com o celular na sala. Por quê? Porque as pessoas do lado estão te vendo. O aluno que está ali, que foi fazer o TTT, ele está vendo um staff, por exemplo, com o celular, ele não vai respeitar, ele vai falar, pô, mas que regra é essa? Que eu não posso usar o celular e o cara ali do lado só porque ele é chefe ou só porque ele tem uma função de direção. O meu gerente mesmo estava fazendo umas coisas erradas, eu cobrei ele do código de honra. Cheguei para ele e cobrei. É excepcional. O resultado disso, mês passado foi um mês assim, a gente bateu a meta por pouco. Esse mês eu já estou com a minha meta quase batida, mas por quê? Porque ele não estava cumprindo com um código, eu chamei ele no canto, conversei com ele, repassei com ele o nosso código, passei quais eram as metas. Hoje a gente já está, dia 23, né? Hoje a gente já está, eu tive uma reunião com ele hoje, a gente já está com a meta praticamente quase batida. Então, Uau. Isso que o Rafa falou é muito importante, de você poder cobrar, o código serve para isso, de você cobrar, olha, você tinha um combinado comigo, esse era o seu combinado. E aí a minha equipe veio dizer, nossa, Gustavo, o Renan, que é o meu gerente, está muito melhor, ele está trabalhando muito melhor, porque eu consegui cobrar ele de uma regra. E o legal de você ter a regra por escrito é isso. Colocando a regra por escrito, não tem aquele disse-me-disse, não tem aquela coisa assim do, poxa, mas onde é que está escrito isso? Aonde que diz que a regra é essa? Então,
você tendo tudo por escrito, aquilo ali é um norte. É um Legal. norte que você vai seguir e vai te proteger em todos os momentos. E o legal do código de honra é isso. Porque a gente geralmente faz código de honra nos momentos bons, mas a gente testa o código de honra no momento de dificuldade. É no meio do tiroteio, né? Os marines estão treinando o tempo inteiro e vai ser na guerra, ali no meio do tiroteio, que, que o código de honra vai fazer sentido. Pô, valeu, Gustavo. Você vê como que o código de honra ele está corretamente inserido no capítulo de prestação de contas. Eu até eu não entendi isso na primeira vez que eu vi, e aí o Gustavo deixou isso bem claro. Por quê? Veja que ele prestou contas para a equipe dele por conta de uma quebra do código de honra. Então, é accountability, é prestação de contas. Imagina que se ele tivesse traçado esse código e ele quebrasse esse código por um motivo que seria razoável para ele, mas não prestasse contas para a equipe. O que a equipe ia pensar? Cara, o cara não cumpre o código que ele mesmo colocou. Então, o código de honra é prestação de contas e isso mantém a coesão dentro das equipes. Porque, se for quebrado, ele tem que ser explicado antes e até pedido permissão para os outros colaboradores de que o código vai ser quebrado em detrimento de uma situação, talvez, relevante. O Blair, ele deixa aqui, por exemplo, alguns códigos assim, que você pode colocar no seu código de honra que pode servir como exemplo. Por exemplo, nunca abandone um companheiro em necessidade. Isso serve para o exército americano, serve para você na sua equipe. Nunca desista de si mesmo. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já me vi desistindo de mim mesmo, porque diante de tanta dificuldade para você empreender, para você criar sua empresa, eu falei, não, cara, deixa isso para lá. Então, no meu código pode estar claramente, ó, não desista de você mesmo, não desistirei de mim mesmo. E se você fizer isso, cara, você fala para alguém e alguém fala assim, cara, você não respeita nem o seu código de honra, você está desistindo de você mesmo. Então, eu tenho esse contrato com algumas pessoas, assim, pessoas como o Gustavo, que a gente está mais ou menos dentro ali do mesmo contexto, a gente conhece essas coisas, então a gente faz um código desse e, cara, fala assim, poxa, me ajuda com essa questão de contas. Nunca desista até que você tenha alcançado o seu objetivo, né? Para reforçar essa ideia de você não deixar um objetivo aí na metade do caminho. Seja responsável sem culpar ou apontar o dedo. Em um determinado momento, eu tive que colocar no meu código de honra não culpar e não reclamar, porque quando a gente reclama, a gente está tirando a responsabilidade de si mesmo e botando nos outros. Então, eu fiz um código de honra, né, com o meu coach, que, cara, eu não podia reclamar de nada, eu podia estar aqui falando para vocês e, sei lá, cair o pedaço do teto na minha cabeça, eu não poderia reclamar de nada. Isso é um exercício que até não tem a ver com o código de honra de vocês, mas que não reclamar é um exercício muito bom, né? E eu precisei de colocar isso no meu código em determinado momento. Hoje em dia, eu já tirei do meu código, não estou precisando mais. Eu falo o seguinte, eu nunca conheci alguém que tenha sido bem-sucedido em qualquer coisa sem parceiro, colegas, mentores ou companheiros confiáveis. Por quê? Porque essas pessoas próximas, confiáveis, elas podem te auxiliar com o seu código de honra, né? O Blair fala que também de você ser verdadeiro 100% do tempo, sempre falar a verdade, doa quem doer. Uma frase que ele colocou aqui que eu acho interessante. A questão é que você tem que estar disposto a se chamar a atenção quando você quebrar uma regra que você criou, e você também precisa ter outras pessoas te chamando a atenção se você realmente se você for realmente ser responsável por si mesmo. Então, por exemplo, eu quero iniciar uma dieta porque eu preciso controlar meu colesterol. Então, você bota isso no código de honra porque você está com uma certa dificuldade em cumprir. Então, você bota no teu código e fala para alguém, olha, isso aqui é meu código de honra. Então, a pessoa pode te puxar ali a orelha se você não tiver cumprindo isso, e aí você tem que pegar e olhar para você mesmo e ver, poxa, não cumpri, mas eu preciso me colocar na linha, eu preciso respeitar o meu código, porque esse é meu destino, essa é a minha vida e é o que eu tracei para mim. Então, eu tenho que pegar momentos de fraqueza e me acostumar a implantar o código de honra e me defender desses momentos
ruins. Se você trapaceia com você mesmo, né, a pessoa mais importante de todas, o que você faria com seus companheiros de equipe? É assim que você agiria sob pressão? Então, é o que a gente falou aqui, que o Gustavo lembrou da questão da equipe. Bom, a gente fez aqui, então, uma revisão rápida sobre o tema, e aí eu quero, colocando isso na prática, eu vou falar para vocês aqui, o meu código de honra, um dos primeiros que eu criei quando eu fiz o TTT o ano passado, né? E aí, porque vocês vão ver algumas sutilezas na prática da onde eu estava e para onde eu fui, né? E perceba, assim, olhando aqui um pouco a parte prática, a gente quer colocar assim, código de honra. Então, a gente acaba colocando algumas coisas que são lindas e maravilhosas, mas que realmente não é a função do código de honra. Eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Bom, eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o código de honra inicial, é um dos primeiros que eu fiz. Trabalhar para cumprir a minha missão. Ou seja, aí já fala que eu tenho uma missão, né? Cuidar da minha filha, da Laura, com amor e atenção. Lindo isso, né? Cuidar da minha saúde física e mental com excelência. Respeitar e atender bem o meu cliente. Trabalhar com ética. Então, esse foi parte assim, de um código de honra inicial, que eu fiz, que englobou várias partes da minha vida, né? E veja assim, algumas sutilezas para vocês verem, e acredito que isso pode fortalecer e encurtar o seu caminho com um código de honra mais poderoso, né? Olha só, a minha primeira regra, trabalhar para cumprir a minha missão. Cara, aí eu debatendo com o meu coach, eu falei, vem cá, se você está aí, se você trabalhar 15 minutos por dia, 15 minutos por mês, 15 minutos por semana, 15 minutos por ano, você está trabalhando para cumprir a sua missão, né? Então, veja que é lindo trabalhar para cumprir a minha missão, mas isso é muito pouco, né? Isso não me faz uma pessoa excelente, não me faz mudar a minha excelência. Ela me mantém no mesmo patamar que eu estava antes. Ou seja, quando eu estou disposto a trabalhar, eu trabalho. Quando eu tenho uma dificuldade, eu não trabalho, né? Então, trabalhar para cumprir a minha missão é uma coisa muito vaga para estar no código de honra. Então, eu mudei para uma frase um pouco mais poderosa, que é: eu faço o que for preciso para cumprir a minha missão. Então, por exemplo, se eu trabalho 15 minutos por mês, eu estou quebrando esse código. Eu estou fazendo o que é possível. Não estou. Eu tenho a missão de ajudar as pessoas com suas finanças pessoais. Então, se eu demoro 3 dias para responder um e-mail, um WhatsApp de uma pergunta de um coach meu, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo o que é preciso para cumprir a minha missão. Muito embora eu esteja trabalhando para cumprir a minha missão, né? Eu não tinha colocado prazo nenhum, né? Então, percebe a sutileza de como um código de honra ele tem que realmente tirar você da zona que você está e colocar um espetinho ali atrás para dizer, não, eu tenho que fazer o que é preciso, né? Não simplesmente fazer. Aí, a segunda linha do código de honra, né? Eu sou divorciado há 5 anos, tenho uma filha de 8 anos, e eu não perco uma oportunidade de estar com ela. Inclusive, quando o juiz me perguntou lá, como é que você quer as visitas? Eu falei, não, Deus me livre ser considerado um visitante para minha filha. Eu quero ver minha filha todos os dias. Então, cuidar da minha filha com amor e atenção, a pessoa que me conhece, quando eu falei o código para ela, eu falei assim, cara, você faz tudo que é possível para estar. Tanto é que o Gustavo sabe, a gente trabalhou ali no TTT, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, saí de manhã, peguei o voo aqui para Brasília, que eu moro em Brasília. Cara, eu cheguei morto, mas eu fui direto para a escola da minha filha, meio-dia, para buscar ela na escola e passei a tarde com ela, né? Então, eu vejo minha filha todos os dias. Então, por mais que seja muito bonito estar lá no teu código de honra, cuidar da minha filha com amor e atenção, ele não tem que estar no meu código de honra, porque isso é uma coisa que eu já faço naturalmente. Então, eu tenho que colocar uma regra que seja um desconforto para mim. Obviamente que, se eu sou um pai ausente e eu vejo que tem a necessidade de estar mais presente, eu coloco no meu código. Cuidar da minha filha com a maior determinação possível,
vendo todos os dias, na medida do possível. Então, mas eu não precisava de ter isso no meu código de honra. Então, percebem a sutileza que, às vezes, quando a gente fala código de honra, parece que você tem que colocar statements, né, bonitos para você, mas não, você tem que botar o que realmente funciona, o que você já faz, o que já está no seu sangue, o que tá já no seu DNA, no seu dia a dia, você não precisa colocar no seu código de honra e nem deve colocar no seu código de honra. Bom, depois eu coloquei o terceiro, né, que para você conquistar seus objetivos, você precisa de cuidar de você mesmo. Né? Então, eu identifiquei isso no começo. Cara, se eu não cuido da minha saúde, uma hora eu vou furar com minha filha, com os meus clientes, né, comigo mesmo, enfim. Então, eu botei cuidar da minha saúde física, mental, da minha saúde física e mental. E aí, no meu código de honra evoluído, vamos dizer assim, eu coloquei cuidar da minha saúde com excelência, considerando corpo, mente, alimentação, exercícios físicos e lazer. Então, porque a gente identifica que a gente precisa se desenvolver o nosso corpo, nossa mente, nossa alimentação, ter exercícios físicos e lazer. Então, só cuidar da saúde pode ser que você deixe uma dessas partes de fora. Né? E a gente que é empreendedor, que é empresário, que a gente está tentando aí, lutando para melhorar a nossa performance, eu garanto que vocês aqui, com certeza, já muitas vezes se esqueceram do lazer, né? Se esqueceram da alimentação, se esqueceram da meditação, se esqueceram de cuidar da sua mente. Então, eu botei isso no meu código de honra, porque quando eu vejo que eu estou trabalhando demais, eu falo, cara, calma aí, eu vou parar agora e vou ter um momento de descanso, vou procurar uma coisa que me dê prazer, vou ver um filme, vou me desligar por 1 hora, vou me desligar por meio período. Então, isso está no meu código de honra. E se eu não cuido do meu lazer, da minha saúde, da minha alimentação, eu estou descumprindo o meu código de honra. Tá? Porque eu vejo que isso é muito fácil da gente se desgarrar dessas questões de cuidar de si mesmo. É muito fácil, com filho, com família, com trabalho, com treinamentos, é muito fácil de se desgarrar. Então, eu coloquei no meu código de honra essa questão de cuidar do corpo, da mente, da alma, né, da alimentação, de fazer exercícios físicos, enfim. Pra você ter ideia, eu tinha marcado com vocês aqui, saí do trabalho às 6 horas, cheguei, dei 40 minutos aqui de corrida na quadra, aí cheguei, tomei banho e liguei o computador na hora de começar a transmissão, né, porque isso está no meu código de honra. Né, e eu estava até falando para o Gustavo aqui no começo também, que no começo só estava eu e ele. E eu falei assim, Gustavo, eu vou começar uma gravação, mesmo sem ninguém, porque faz parte do meu código eu terminar o que eu me comprometi a fazer. Entendeu? Então, isso também faz parte hoje do meu código de honra, porque é engraçado que essa situação já começou, já aconteceu há uns 3 anos atrás. Que eu marquei uma transmissão lá no início, quando eu comecei essa questão online, aí na sala não tinha ninguém e eu simplesmente não fazia. Né? E hoje eu estava falando para o Gustavo aqui, Gustavo, eu já estava começando a gravar sozinho porque eu falei que eu ia fazer. Entendeu? Então, se você se treina no seu código de honra para fazer essas pequenas coisas, quando tiver uma grande coisa, você vai fazer do mesmo jeito, independente da dificuldade. Entendeu? A primeira palestra que eu dei presencial também, eu marquei na FINAC aqui em Brasília, e a gente estava animado lá, achei que ia dar umas 60 pessoas, e foram 5 pessoas. Né? Então, eu podia ter cancelado, mas não, assim, gente, vamos fazer aqui. E eu fiz como se tivesse 60 pessoas ali. Por quê? Faz parte do meu código de honra terminar o que eu me prometi a fazer. E se você se promete fazer uma coisa pequena e você cumpre, quando tiver uma difícil, você vai fazer e não vai sentir dificuldade nenhuma. Tá? O Blair fala muito disso que você falou, cara, o Blair bate muito nessa tecla. Ele fala assim, se você quer seguir nessa vida de treinador, esteja pronto para ter 10, 20 pessoas na sala. Ele fala. Eu já dei curso, o Blair fala, eu já dei curso para 30 pessoas, 40 pessoas. Ele ainda sacaneia o Kiyosaki. Ele fala que o Kiyosaki já deu aula para 20 pessoas. Ele ainda brinca, né? Ele tira piada com o Kiyosaki. Ele fala que na primeira palestra que ele montou lá no Havaí, teve uma que foram 2 pessoas, né? Aí, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos tomar uma cerveja e tal. Ele, o Kiyosaki e 2 pessoas, né? Uma pessoa, sei lá. Então, cara, você tem que
Você tem que, se você não respeita a si mesmo, se você não completa uma coisa que você mesmo falou que ia completar, uma coisa pequena, cara, imagina quando for uma coisa grande que vai te dar, que daria um retorno grande, entendeu? Então, você tem que se acostumar com essas coisas. E lembrar do MMI, cara. Muita gente desassocia as coisas, Rafa. O pessoal tem que lembrar do MMI, quando o Harvey fala que tudo é energia, tudo está conectado. A energia que você põe na coisa, assim, o modo como você se depara na coisa, porque uma coisa que a gente aprende no Warrior, quem aqui já fez Warrior? Todo mundo já fez? Não? Vocês vão ver, tem um exercício muito legal no Warrior, que naquele exercício eu aprendi isso. Muitas vezes dar o primeiro passo é fácil. Mas o que vai te fazer chegar no teu objetivo é o segundo, terceiro, quarto passo. Então, às vezes, o pessoal vem com aquela ideia linda, porque é que nem o Rafa falou do código de honra. É muito bonito fazer um código de honra. Mas na hora que você der o primeiro passo, vão vir as dificuldades. E é aí que separa as pessoas. Aquela pessoa que para isso que serve o código de honra. Porque muitas pessoas param ali no primeiro desafio. Então, o código de honra vem para te proteger, não nos momentos bons. Não quando você tiver 500 pessoas dentro de uma sala. Ele te protege quando não tiver ninguém. Eu cheguei aqui, eu falei, uai, Rafa, você está sozinho? Ele, só não só eu e você, eu vou gravar aqui. Então, isso assim, o código de honra o código de honra dele está protegendo ele dele mesmo. Porque ele poderia falar o quê? Ah, meu, segunda-feira, estou cansado, acabei de dar um corridão, vou descansar, vou fazer alguma coisa, estou cheio de coisa para fazer. Não. Meu código de honra me obriga o quê? Eu tenho que fazer o que eu me comprometi, eu tenho que terminar o que eu comecei. Então, se eu entrei aqui, se eu me comprometi a falar, eu vou falar. Esteja uma pessoa, ou esteja 50 pessoas, estejam 100 pessoas. Até porque, Rafa, eu acredito muito nisso. É o universo te preparando, cara. Para saber o seguinte, se você consegue manter sua palavra nas pequenas coisas, porque ele não vai te dar muita coisa. Primeiro ele está te testando. Vem cá, nesse pequenininho aqui você dá conta? Não, ele é um cara de palavra. E é energia mesmo, entendeu? É isso aí. É você saber que o que você vai colher ali na frente nada mais é do que o reflexo da coisa que você fez aqui atrás. As pessoas acham que existe um grande pulo do gato. Não, olha, eu vou fazer um negócio aqui que é gigantesco. Não é. Os grandes resultados vêm de pequenas coisas feitas com maestria. Se você fizer tudo na sua vida um pouquinho bem feito, eu acho que isso é o legal do código de honra. Na hora que você põe aquilo ali, é você delimitar as regras que vão valer para a sua vida e você, a partir dessas regras, você agir com maestria. Que nem o Rafa falou, pô, eu vou estar com a minha filha sempre, cara, a hora que for preciso eu vou estar com ela. A gente saiu, eu sei porque eu cheguei segunda-feira e eu desmaiei. Eu desmaiei, literalmente. Eu cheguei aqui, eu peguei o avião, eu também moro em Brasília, eu peguei o avião de São Paulo, cheguei em casa, sentei no sofá e dormi. Porque eu, na segunda-feira, não me comprometi a não fazer nada. Eu imagino como eu estava cansado. A primeira coisa que eu abri foi a foto do Rafa, ele com a filha dele, porque ela ganhou uma medalha, né? A Rafa mandou pra gente no grupo. Foi. E eu mandei no grupo porque você vê, a gente na nossa reunião ali, a gente estava cansado, e aí o nosso parceiro ali falou de filho, que a filha mora fora da cidade que ele mora. Cara, eu caí em prantos ali, porque imaginar minha filha morando longe de mim seria muito difícil. E aí você vê, a gente dormiu ali durante 4 dias, 3 horas por noite, e aí eu cheguei meio-dia na escola da minha filha, papai, eu fui com a medalha, eu ganhei primeiro lugar nos jogos escolares. Eu falei, nossa, filha, toca aqui. E aí a gente passou a tarde juntos, lá para as 5 horas da tarde, eu falei, filha, joga um pouquinho de videogame, papai vai cochilar meia hora, porque eu não estou conseguindo. Mas fiquei com ela o dia inteiro, né? Então, e isso, você vê, é uma coisa que foi um esforço, o Gustavo está entendendo muito bem como é que foi isso, mas não está no meu código de honra, porque eu faço naturalmente. Isso aí faz parte da minha vida, do meu DNA. Então, não precisa estar no meu código de honra, por mais bonito que seja. Né? Aí, seguindo aqui mais algumas coisas do meu código de honra. Respeitar e atender bem os meus clientes, independente do que esteja acontecendo comigo. Mesmo de que essa pessoa não seja meu cliente, para eu manter a minha missão de vida, atendê-lo e trabalhar com ética. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas que às vezes não são meus clientes, mas que precisam de mim, eu faço de tudo para que eu possa ajudar também com o meu conhecimento, porque faz parte da minha missão ajudar outras pessoas a se organizarem financeiramente, fazer investimentos e ter uma vida financeira mais equilibrada. Então, isso faz parte da minha missão. Quando eu tinha colocado lá no primeiro código de honra, trabalhar com ética, né? E aí, aqui, para onde eu evoluí isso?
porque conta também sobre aquele negócio do time que você faz as coisas e com a energia que você faz as coisas. Então, só trabalhar com ética não é tanta coisa assim. E eu coloquei o seguinte: trabalhar com ética, começando rápido e terminando forte. Tá? Porque o que eu vi nisso? Que por trabalhar com ética, você vê, é muito aberto. Eu posso, por mais que a intenção seja boa, eu posso precisar de ter ética uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Né? E aqui não. É trabalhar com ética, começar rápido. Por quê? A gente fica procrastinando. Né? Pô, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não. Está no meu código de honra, porque eu tenho que me proteger de mim mesmo sobre isso. Começar rápido. Né? E outra coisa, às vezes a gente começa rápido e depois você vai perdendo energia. Então, está no meu código de honra. Terminar forte. Então, começa rápido, trabalha com ética, começa rápido e termina forte. Tá? Porque eu precisava me defender desse tipo de comportamento. Tá? Outra coisa, quem aqui tem um trabalho para fazer e tem preguiça de revisar o próprio trabalho? E depois, se eu tivesse revisado, teria saído muito melhor. Alguém aqui passa por isso? Não. Não, só eu, então. Então, eu coloquei no meu código: rever, revisar e refazer as atividades necessárias para alcançar os meus objetivos. Né? Porque eu faço uma coisa e sempre tive muita preguiça de revisar o meu próprio trabalho. E eu precisei de colocar isso no meu código de honra para que ele ficasse me defendendo de mim mesmo, né? Me protegendo do meu comportamento. Agora, para finalizar, porque talvez aqui tenha algum coach aqui, ou depois lá na gravação, né, algum coach vai ver, e eu criei, junto com o meu coach, ele me ajudou muito nisso, a criar um código de honra para o nosso trabalho de coach. Eu achei muito interessante isso. Você pode pegar o teu coach ou o teu coach, explicar para ele o teu código de honra e traçar um código de honra para vocês durante o processo de coach. Eu achei isso muito interessante. Então, vou colocar aqui algumas coisas para você já ter ideia, né, de como construir esse código de honra entre coach e coachista. Compartilhar o propósito e a visão comum. Demonstrar comprometimento com os padrões. Exibir confiança e confiabilidade entre ambos. Então, imagina, um processo de coachista, você não tem confiabilidade. Né? Então, você tem que demonstrar isso. Considerar o tempo para questionar o que foi aprendido em todos os casos, que é aquela questão do debrief, né? De você estar... Toda vez que a gente se encontrava, a gente fazia um debrief, que era perguntar o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser feito melhor. Então, isso estava no nosso código de honra. Alta frequência de interação entre ambos. Então, não é só faz uma sessão, daqui uma semana ou daqui 15 dias você fala de novo. Não. À medida que o processo vai acontecendo, você vai dando ali uma interação, mesmo mandando a mensagem. Olha, aconteceu, fiz isso, deu certo, não deu certo, o que eu devo fazer? Então, para o processo andar mais rápido. Conformidade com as regras, né, que é a prestação de contas. Contemplar todos os erros e as experiências de aprendizagem. Então, faz parte do nosso código de honra a gente contemplar os erros, né? Ou seja, você dá atenção para os erros, porque é através deles que a gente vai crescer. Então, os erros não podem passar desapercebidos no nosso processo. Buscar oportunidade para aplicar os novos conhecimentos e transformar em sabedoria. Então, teve um conhecimento, está no código de honra que você vai procurar uma oportunidade para aplicar esse conhecimento. Veja que é diferente de a situação chegou para mim e aí eu apliquei o que foi aprendido. Não, eu tenho que procurar uma situação para aplicar o que eu aprendi. Tá? Então, percebam a sutileza desse statement, dessa declaração. E, por último, isso aqui já é básico em todo o processo de coach, todas as informações compartilhadas na sessão, né, todas as informações pessoais serão confidenciais. Então, vejam que é um exemplo, né, de como se pode criar um código de honra entre coach e coachee. Pessoal, era isso que eu
queria passar para vocês. Eu me comprometi a estar aqui porque a gente começou lá falando no nosso grupo ali, vamos revisar, vamos criar grupos para a gente aprender. Quando a gente revisa, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente se torna master, né, nesse processo. Então, e aí logo em seguida falou-se sobre código de honra e eu me propus a fazer essa reunião para explicar um pouco mais como que se deu, como que o código de honra funcionou na minha vida, né, como que isso evoluiu, e eu acreditei que com essas informações eu poderia ser útil, né, para vocês, e encurtar o caminho, né, para a construção de um código de honra que seja realmente eficiente. Aí agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, se vocês quiserem. A Andréa já levantou ali a mão, ela vai falar logo. Assim, eu estou contente de ter cumprido esse meu propósito, contente de vocês estarem aqui, e vamos, antes lógico que a gente não vai acabar a conversa aqui, mas criar mais oportunidades como essa, porque eu tenho certeza que hoje eu aprendi muito, graças a vocês estarem aqui, né? Eu aprendi porque quando a gente fala, a gente aprende muito mais depressa do que quando a gente lê e escuta, né? Então, talvez a gente poderia criar aqui o nosso grupo de estudo e, sei lá, cada semana um se compromete a debater um capítulo do livro ou da matéria do TTT, porque isso aqui é só um pedaço, né, do que é o TTT, só o que fala de Little Voice. Então, mas cada um falar sobre um capítulo aqui, eu acho que vai ser interessante para quem for falar e para a gente que vai reforçar o conhecimento, né? Andréa, com você. Libera seu microfone aí. Vamos lá, pronto. Boa noite. Bom, Rafael, primeiro, parabéns e muito obrigada por fazer essa proposta, muito legal, achei fantástico, porque normalmente se montam esses grupos de WhatsApp e rapidamente ele cai naquela de trocar mensagens. Bom dia, boa tarde, ó, Snoopy rindo, né, esses negócios. Ou até aquelas inspiracionais, mas assim, que também não cria algo maior mesmo, a questão da energia. Então, muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Eu queria fazer algumas perguntas com relação ao que você colocou, porque assim, uma coisa que você... bom, tem vários insights aqui do que você colocou, mas a questão... Você comentou que, eu não sei se foi o Blair que falou, alguém falou, que 20% das pessoas normalmente por não concordarem, acabam se afastando às vezes da empresa ou alguma coisa assim, e isso eu acho que é realmente fato. Eu vivenciei um empreendimento que era um bairro e ele tinha um código de honra, não com este nome, mas houve até casos de pessoas que mudaram do bairro porque a associação criou regras e fazia com que as regras fossem cumpridas, e as pessoas assim elas não aderiam àquela regra e acabavam se mudando. Só que isso é uma notícia boa, eu acho, porque acaba ficando as pessoas que concordam com aquele código de honra, e isso eu acho bem bacana. Aí você colocou uma coisa que ficou uma dúvida para mim. Você tem um comprometimento muito grande com a sua filha, e isso para você é algo que assim já é inerente, não precisa nem grandes esforços para se propor a fazer, né? Você tem esforço para fazer, assim, você acaba tendo, né, depois de um TTT e vai lá ficar com ela e tudo. A questão é, quando você não coloca isso no seu código de honra, às vezes não pode ser um pouco de falta de reconhecimento próprio também? O código de honra ele tem que ser só coisas para você sair da sua zona de conforto, ou ele tem que ter coisas também para te reforçar, para falar assim, eu sei fazer isso para mim é bom, e também quando você vai compartilhar com outra pessoa, ou até com a sua empresa, né, dependendo aí de como é o seu código de honra, isso não fortalece a pessoa que você é? Legal. Excelente pergunta, Andréa. Talvez o Gustavo, eu estou chamando ele aqui porque ele está fazendo a certificação do Blair, então ele entende muito do assunto do Blair. Então, eu vou te responder exatamente com o que eu tenho e assim,
e veja que eu falei da sutileza do que é alguns statements e vou reforçar com você. Então, assim, resumindo, o código de honra, ele é feito porque você tem sonhos, metas e objetivos, né? Então, você quer alcançar alguma coisa. Aí, dentro desse contexto, você tem uma little voice que te impede de te conduzir nesse caminho, né? E o Blair, ele fala, esse livro todo é para falar para você dominar a sua voz interior, e o código de honra é uma das ferramentas que ele coloca para você conseguir dominar essa voz interior. Ou seja, você vê, é uma ferramenta criada com um propósito específico de defender a sua little voice de coisas que te impedem de seguir os seus objetivos. Entendeu? Então, por mais que seja bonito, que reforce a minha grandeza, eu estou com minha filha o máximo de tempo que eu consigo estar, entendeu? Isso não tem que estar no meu código de honra. Então, assim, sabe, por mais bonito que seja, por mais... eu fiz questão de colocar essa questão, porque para mim foi um choque eu ter que tirar do meu código de honra. Eu falei, cara, a coisa mais importante na minha vida é a minha filha, e eu faço tudo para estar com ela. E por isso mesmo, você não precisa defender você de você mesmo dessa questão, entendeu? E aí, tira isso e coloca, porque você pode acabar se contaminando ali. Tem algumas coisas no código de honra que eu já sou, que eu já faço, e outras que eu não faço. Então, o que eu devo fazer quando? Entendeu? Então, no meu código de honra, assim, tudo que tem no meu código de honra, ele me tira da zona de conforto. Tudo. Entendeu? Começar rápido e terminar com força. Então, se eu estou terminando aqui, se eu começar essa palestra rápido e terminar, gente, agora vamos terminar, porque, sabe, não, vamos terminar com a energia que a gente começou. Então, tudo que está no meu código de honra, ele me defende de coisas que eu sei que eu tenho que melhorar. E aí, se tem uma coisa que eu não preciso melhorar, pode ser que contamine, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se o Gustavo quer complementar aí com alguma coisa. Posso complementar, Rafa. O Blair, ele bate muito na tecla do seguinte, até o que ela falou é legal. O código de honra serve para te proteger. O Rafa optou por tirar isso. Eu optei por reforçar. Isso daí é que nem ele fala muito. O teu código de honra, ele vai ser seu. Ele é muito importante que ele seja algo confortável para você, principalmente quando é num grupo. Mas quando é o seu código de honra principal, o Blair fala muito no reforço, né? Ele fala muito em você se proteger de você mesmo naquela hora negativa. É para isso que vai servir. É porque o Rafa, ele tem dentro dele uma certeza tão grande de que ele nada vai separar ele da filha dele, ele nunca vai agir assim, que para ele aquilo ali já está dentro do código de honra dele, pessoal, já está no DNA dele, né, Rafa? É alguma coisa assim. Ele não precisa nem escrever no papel para que aquilo ali valha. Mas assim, é legal. Se você tem um código de honra, principalmente quando ele é feito entre pessoas, porque uma coisa é o seu código de honra pessoal, outra coisa é aquele código de honra em equipe, seu código de honra com o seu marido. É legal você, às vezes, reforçar uma atitude que vocês querem, uma atitude desejável. É legal você reforçar algo que seja importante para você, porque aquilo ali não pode... O legal do código de honra é que ele evita uma série de problemas dentro de um relacionamento, ou dentro de uma companhia, ou até para a sua vida, porque aquilo ali é um balizador de como você vai se comportar. E o legal você sempre ter em mente que o código de honra, ele serve para todos os momentos, mas aonde ele é testado é nos momentos difíceis. É aquela hora que você vai pensar assim, porque é normal, a gente começa um relacionamento, por exemplo, eu estou fazendo aí 3 anos de casado com a minha esposa, tá tudo lindo. Mas eu fiz um código de honra com a minha esposa, até estava mostrando para o Rafa, foi engraçado ele trazer esse assunto hoje, eu estava escrevendo hoje o meu código de honra com a minha esposa, porque a gente chegou do TTT e a gente fez o nosso código de honra e eu ia escrever. Então, assim, a gente colocou coisas simples, mas foi um reforço. Por exemplo, coisas para que não gere um estresse lá na frente. A gente falou sobre família, a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre animal doméstico, por exemplo. Olha, a gente colocou um código de honra que pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas animal só em comum acordo. A gente só compra um animal se os dois concordarem. Então, para nunca ter aquela surpresa do cheguei com um cachorrinho em casa, olha aqui, ganhei, ou recebi. Eu vejo assim, eu entendo aonde o Rafa quer chegar, mas eu lembro que o Blair, ele fala muito disso. O seu código de honra serve muitas vezes para te proteger de você. Mas é porque é uma coisa tão forte que está no DNA do Rafa, mas foi o que ele te falou.
O legal do código de honra é ele estar sempre te desafiando no sentido de faça um código de honra que seja algo que é muito importante para você, são os seus valores. Coloca ali os seus valores, não precisa ser bonito, floreado, que nem o Rafa falou. Não é esse o objetivo, não é fazer uma coisa bonita. Tem que ser útil, né? Tem que ser útil. O código de honra ele é mutável o tempo todo. Então, se ele não está sendo útil para você, não está te defendendo de você mesmo, você tem que pegar e mudar e ver o que precisa ser feito, né? Então, por mais que não seja, às vezes, bonito e tal, mas a função dele é te proteger. E aí, André, assim, só complementando também, assim, para essas ferramentas, né, de visão, de missão, de valores e de código de honra, de Little Voice, a gente tem uma ferramenta para cada coisa. Então, eu gosto de separar assim, a ferramenta é para isso, então eu vou usar o pé da letra. Então, por exemplo, tem coisas que eu coloco, por exemplo, como valores. Então, se você vê a minha declaração de valores, a minha filha está no topo ali, e ela nunca vai sair, entendeu? Então, é lá que ela tem que estar. Então, eu tenho aquele meu plan to go, né? Eu gosto de fazer esse negócio, então, a gente aprendeu a fazer aquele vision board, né? Que é o seu quadro de desejo. Então, as coisas mais importantes que eu quero que tenha, tá aqui. Então, minha filha está aqui, ó. Então, ela vai estar sempre aqui, a vida inteira, né? Então, ela é a parte da minha missão, dos meus valores, das minhas crenças, ela vai estar aqui sempre, ela nunca vai sair daqui. Agora, no meu código de honra, ela não precisa estar, porque já é natural. Eu não preciso de me defender de mim mesmo para estar perto dela, entendeu? Então, legal. Posso fazer uma outra provocação claro. Nesse sentido? Porque realmente, eu acho que assim, quando você fala da filha, e a gente vê que você é um pai altamente dedicado, então fica assim, de repente assim, ela está tão acima que não precisa estar no código de honra. Não, é isso aí. Mas vamos pegar um exemplo desse que você colocou, que eu achei fantástico, que é começando rápido e terminando forte. Uhum. Né? Você pôs isso no seu código de honra. Em algum momento, mais adiante, ele vai estar porque você já está criando o hábito e ele vai estar, forte. Falou, já tô... É isso aí. Isso nem... você tirar ele do seu código de honra pode... tudo bem, não precisa mais estar. Mas ele estar lá não pode te reforçar e falar assim, caramba, eu consegui. Ótimo. Se você conseguiu, o meu maior prazer é tirar um statement desse meu código de honra, entendeu? Porque você conseguiu. Imagine você já fez o MMI, lógico, né? Sim. Imagine o MMI e o TTT só. Só o MMI e o TTT. Tá, então imagine que o Doug Nelson e o Blair Singer coloquem no código de honra dele começar rápido e terminar forte. Cara, é ridículo para os caras. Porque o Blair, ele, do jeito que ele começou, ele terminou. Ele termina. E assim, inacreditavelmente, cara, porque o Blair tem, acho que, pelo menos 20 anos a mais do que eu, tenho 45, ele tem uns 65. Cara, ele foi no domingo até 1 da manhã, depois eu vi no WhatsApp lá, eu consegui conversar com o Blair 1 da manhã de domingo. Cara, 1 manhã de domingo, eu joguei a toalha 10h30 da noite, na boa. Então, imagine se isso está no código de honra do Doug Nelson e do Blair Singer. Não está. Talvez no início da carreira poderia até estar, né? Mas conseguiu, tira. Se você começou a fraquejar, volta. Mas o código de honra ele é mutável, entendeu? Ele volta. Caramba, dei uma palestra, terminei sem energia. Volta. Tenho que terminar forte. Entendeu? Maurício? Oi, Rafa, você pediu para o Maurício falar? Ô, Maurício, quer falar, Maurício? O Maurício, a gente não está ouvindo o áudio dele, né? Que pena. Poxa, eu tô... Escrever, Maurício? Escreve aí. Ele escreveu, eu não estou ouvindo, mas ele estava me ouvindo, mas você deve estar com alguma coisa no teu microfone. Você não sabe fazer sinais, a gente não sabe entender sinais também, então a gente não vai... Escreve aí, manda mensagem escrita então pra gente, manda escrito. Pô, que pena, que pena. Eu acho que, cadê aqui, a Rosana quer falar também. Então, vamos ver se o Maurício consegue resolver ali, a Rosana vai falar. O Maurício mandou considerando um código de honra para uma empresa, não é, Maurício? Construindo, é isso? Maurício, eu posso te falar pela minha experiência, até se o Rafa quiser falar depois um pouco,
como eu construí um código de honra para minha empresa. Eu tenho algumas pedras fundamentais dentro da minha empresa, mesmo quando algo simples para que... Ixi, cara, eu não consegui ler. Passou aqui voando para mim. Deixa eu ver se eu acho o restante da pergunta dele. Mas assim, quando eu fui construir o código de honra da minha empresa, como eu fiz, eu chamei meus funcionários para uma reunião, que é para um grupo, isso, beleza. Como eu fiz, tá? E aí é aquela coisa. Eu envolvi os meus funcionários no código de honra. Nós temos uma missão na empresa e dentro daquela missão a gente conversou sobre qual era a missão da empresa, qual eram os objetivos da empresa e aonde a gente queria chegar como pessoas e como empresa. E aí eu comecei a propor para eles alguns códigos e propus também à equipe que eles também criassem alguns códigos. Então foi uma construção... Putz, Maurício, está ruim de ler, cara, porque essa mensagem veio muito rápido, perdão. Eu vou tentar escrever aqui, eu vou tentar falar aqui, e se alguém lembrar de alguma coisa, conseguiu ler o que ele falou, escreveu aqui, considerando um código para a empresa, mesmo sendo algo simples, para que crie considerando que é para um grupo, não devia deixar os itens simples e automáticos, já que não sabemos como esse item é para os outros. Porque o que o Gustavo está falando, é uma coisa em comum, né? Uma coisa... Envolver equipe. É uma lei maior, do tipo, lá, igual o exército americano, nunca deixaremos o homem para trás, nunca deixa a tarefa, você começa a tarefa em grupo, né? Nunca deixa o seu grupo com a tarefa por fazer, ou seja, termine com o teu grupo, são coisas desse jeito. Eu no meu grupo, assim, existem certas coisas, que nem ele falou, trabalhar com honestidade e tal. No meu grupo, eu preferi reforçar algumas coisas como, por exemplo, a gente nunca abandona os nossos clientes no momento de necessidade, porque eu vou trazer para a minha realidade. Eu trabalho com turismo, meus clientes viajam o mundo inteiro e às vezes eles me ligam, a gente tem um emergencial. Então a gente fala assim, nunca abandonar um passageiro em necessidade. Isso é um código de regra que foi criado com eles. Outra coisa que a gente falou é nunca abandone um parceiro da equipe com um problema. Se você viu alguém com um problema, sempre chegue do lado dele e procure se você pode ajudar ele. Mas o legal de você fazer essa construção em equipe foi o quê? Eu, como líder, o meu papel é ir sugerindo para eles algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo que eu coloco eles para participarem da construção desse código de honra, eu reforço neles esse código. Por quê? Porque eles agora se sentem duplamente obrigados, porque eles fizeram parte da construção. Então, ao abrir também a oportunidade deles também contribuírem para o código, por exemplo, foi uma coisa que é engraçado, que eu falo muito, pessoal, vamos limpar a empresa, vamos arrumar a empresa, porque a gente tem uma equipe de arrumação na empresa, mas eu peço para eles deixarem a empresa sempre bonita, sempre arrumada, viu um papel no chão, alguma coisa, surgiu deles essa informação. Tipo assim, não, olha, todo mundo, se viu alguma coisa fora do lugar, arruma, limpa. Então, assim, foi uma coparticipação. Eu trouxe ali algumas regras que eu considerava válidas, mas eu sugeri para o grupo que, pessoal, vamos construir um código de honra aqui. Primeiro eu expliquei para eles, o legal de você trabalhar num grupo é primeiro você explicar o que é um código de honra, o que é um código de regras, um código de conduta. É legal isso. O código de honra é um nome que o Blair dá, mas ele é um código de regras, ele é um regramento, ele é um apanhado de regras fundamentais que vai reger a vida naquela comunidade ou naquele grupo ou naquela equipe. Então, talvez o nome código de honra não seja, talvez, 100% entendível no primeiro momento para a sua equipe. Então, às vezes, você está trabalhando, dependendo da equipe que você está trabalhando, vamos falar, olha, gente, vamos fazer um regimento interno de conduta aqui, entendeu? Eu expliquei para eles o que era um código de honra, expliquei que era um regimento de conduta, de como eles deveriam se portar, e aí comecei a envolver eles, expliquei o porquê daquilo, trabalhei muito a questão da missão, qual era a nossa missão, para que a gente estava ali, o que a gente estava reforçando e que aquilo ali era para proteger eles e a empresa. E aí nós criamos juntos as regras. Então, assim, para você criar uma regra para uma empresa, o mais legal seria isso. Coisas como você falou, eu preciso reforçar que o cara tem que ter ética. Aí foi o que o Rafa falou. É aquela coisa, você pode reforçar, mas o trabalho com ética, o trabalho com seriedade já é algo meio que inerente à função de um funcionário dentro da empresa. Eu acho que o legal do código de honra a gente trabalhar
são aqueles momentos chaves em que podem gerar um estresse dentro da empresa, dentro do relacionamento, entendeu? É você tentar proteger tanto a empresa quanto a equipe daqueles momentos de estresse. Então, eu, pelo menos com o meu código de honra dentro da minha empresa, eu consegui resolver uma série de problemas que eu tinha, como, por exemplo, a questão de chegar no horário. Havia-se uma dúvida de chegar no horário era estar lá, por exemplo. Meu horário começa às 9, era estar às 9 horas ou estar pronto às 9 horas para trabalhar. E aí eu perguntei à equipe, gente, o que vocês acham? O que vocês consideram como estar no horário? É estar às 9 horas ou estar pronto para trabalhar às 9? Aí o pessoal, não. O certo é estar pronto para trabalhar às 9. Ah, então que horas vocês acham que vocês têm que chegar? E aí eles começaram a sugerir, não, é pelo menos 8h45, 8h40 aqui na empresa. E aí eu virei para eles e falei assim, e aí, o que a gente vai fazer aqui para com quem não cumprir? Aí eles criaram uma regra, não, fulano dá uma grana para o caixinha que paga um lanche da semana. Então, assim, é você criar regras onde você envolva a sua equipe. Principalmente quando você vai fazer isso. Isso serve, por exemplo, para a sua família, você envolver a família. No meu caso, com a minha esposa, quando eu fui criar as regras, eu sentei com ela. A gente sentou e conversou e discutiu. Claro que nem o Rafa falou, essas regras elas podem ser mutáveis. O ideal é que que elas permaneçam o mais fixas possível, mas podem ser mutáveis. Tanto que quando a gente entrou em filhos, a primeira coisa que os dois concordaram foi: nós ainda não temos filhos, então a gente não tem muito como começar a delimitar como a gente vai criar os nossos filhos, porque a gente ainda não teve a experiência de ser pai, de ser mãe. Mas eu acho extremamente importante essa pergunta do código de honra em equipe. Eu acho que uma forma muito legal é você explicar para as pessoas o que é aquele código de honra, o que vai acontecer, para que aquilo ali serve, e a partir dali você começar. E, por exemplo, o Gustavo falou assim, ele colocou no código de honra lá que ele quer proteger um momento de lazer com a esposa. Então ele falou assim, toda quinta-feira eu não marco nada e saio com ela. Então, quando estiver tão enraizado, já tão automático, ele pode se dar o luxo de tirar isso do código de honra e botar outra coisa, porque ele vai continuar cumprindo aquilo ali. Então, não é porque ele tirou do código de honra que ele vai deixar de cumprir, não. Ele vai continuar cumprindo. Se por acaso, lá no futuro, voltar a questão, coloca-se de novo. Então, é assim que eu vejo. A Rosana queria falar, né, Rosana? Sim, eu queria, antes de tudo, agradecer, tá, Rafael, a todos aí, que é uma oportunidade muito incrível. A gente sai aquecido e isso mantém essa chama, né? Que foi um treinamento incrível. Foi um treinamento incrível e a gente está com aquela emoção e com o planejamento todo se abrindo. E eu queria falar um pouquinho o que a Andrea colocou, talvez assim, aquilo que seja muito forte na gente, e a gente colocar como uma afirmação, talvez, sabe? Aquela afirmação que te reforça de manhã, ou naquele momento, eu sou um pai excelente, eu sou, sabe, eu sou um pai amoroso, ou no seu caso, né, Rafael, falando da menina, né? Uhum. Ou vocês colocam como um valor que é teu inerente, que você se compromete com aquilo, né? Exatamente. Foi como eu falei, isso não está no meu código de honra, mas ela está aqui no meu vision board aqui, daí daqui ela não vai sair nunca, né? Então, são compromissos próprios, inerentes, né, da gente. Exatamente. Assim, E eu queria agradecer muito essa oportunidade. Obrigada. Que bom. Fico muito feliz de ter sido útil para vocês esses instantes aqui. Eu queria, Rafa, posso parabenizar a Rosana aqui? Ela estava na minha sala e, cara, ela foi uma guerreira, cara. Ela foi uma Sério? guerreira. Que bom. Porque ela contou a experiência dela lá na sala, né, Rosana? Você contou para todo mundo, né? Eu lembro de você falando. O sapato que ela escorregou, ela caiu, mas ela foi. Foi muito legal, assim. Eu, na hora, olhei e falei, meu Deus, o que eu faço? Ela caiu, ela machucou. Foi um ano antes, porque a minha canção era uma do Caetano Veloso, Luz do Sol. Não combinava com aquele momento. Então, eu falei, gente, eu vou ter que virar nos 30 aqui, né? Aí eu subi, e quando eu comecei a cantar, o DJ viu que não era a minha canção, né? Ele segurou o som, mas no primeiro, fui cantar Ivete Sangalo, aquele Alegria, né? No primeiro eu escorreguei e caí. Nossa Senhora. E, Rafa, uma coisa legal é por que você falou que... Há 3 meses eu tive uma lesão importante no joelho. Eu falei, putz, e agora? Será que eu levanto daqui? E aí foi um auxílio, não tive dor nenhuma e ainda consegui ter energia, né? Foi uma coisa, o grupo todo me fazia girar ali, sabe? Então foi muito especial. A gente, assim,
como é importante a gente estar junto, sabe? A gente sozinho, a gente perde energia fácil, então o grupo alimenta, né? Nosso meu objetivo aqui é justamente pensando exatamente nisso. A gente em grupo, a gente se ajuda, um está caindo, a energia de um está baixando, um está querendo fazer aquilo, não terminar forte, ou começar depois, né? A minha dificuldade maior foi, assim, sempre achar que eu não estava pronta, sabe? Então, tem muitas coisas nos meus projetos. Little voice. Não Precisa tem de um código pão, de honra aí para quebrar essa little voice aí. eu falo, putz, não está completo, mas será que vai dar? Eu tenho medo de crescer, sabe? Uma coisa assim, Leia e releia. Eu comprei 5, vou ler os 5. Lê os 5, Lê os 5 e depois resume aqui pra gente. Bom, gente, Então, olha, eu me prontifiquei assim, a abrir o meu código de honra para vocês, porque eu acreditei que isso ia realmente aumentar a discussão e, de repente, simplificar e dar mais velocidade para vocês na criação do código de honra. Espero que tenha cumprido, então, essa missão. Agradeço imensamente. Eu vou colocar o nosso vídeo aqui no YouTube, aí eu boto lá no grupo, lá para quem quiser revisar e aí quem quiser compartilhar. E aí a gente mantém esse propósito aí de fazer revisões periódicas e vejam, quem está aqui falando, né, eu me preparei para falar sobre isso, eu aprendi muito mais do que eu achava que eu sabia, né, sobre código de honra. Então, vale muito a pena. De repente, cara, pega um capítulo do livro assim, gente, ó, tal dia eu vou falar sobre tal coisa. E aí a gente está aqui e a gente se reúne e debate sobre isso. Acho que vai ser incrível, né, não, Gustavo? Nossa, desculpa, a Verônica não falou, quer falar? Oi, Verônica, fala. Não, é o seguinte, agradeço realmente a participação, a oportunidade de estar junto com vocês, é massa. Mas, assim, o Gustavo, ele estava falando que ele reuniu a equipe dele no trabalho para fazer o código de honra, né? É muito comum em algumas empresas você já ter um código. Na nossa empresa, por exemplo, a gente já tinha um código feito, e quando a gente contratava alguém, normalmente a pessoa sentava, lia toda a política da empresa, valores, aquela coisa toda, e tinha já ali um código, né? A pessoa normalmente assinava, mas é diferente, né? Aí você já está impondo mais ou menos quais são as regras da empresa. Então, uma dúvida que ficou, eu assim, achei muito bacana essa interação toda que o Gustavo colocou, porque aí ele colocou as pessoas ali e elas elegeram e, assim, determinaram como seria o código de honra e quais seriam as regras exatas ali. Se a pessoa não cumprir, o que vai acontecer? Os próprios funcionários contribuíram e, assim, isso gera um compromisso, né, de todos, porque eles fizeram parte daquilo. Então, isso que eu acho bacana. Agora, fica a dúvida. Por exemplo, o Gustavo, digamos que ele tenha 10, 20 funcionários, né? E, de repente, sei lá, né, o mercado de trabalho vai mudando, tal, sai 2 funcionários, ele precisa contratar mais 2. O que acontece com esses 2 que chegam? Porque, na verdade, o código de honra já existe, né? Maravilha. Eles vão simplesmente aceitar, como na minha empresa a gente tinha, né? Que as pessoas entravam e tinham que aceitar o que já tinha sido determinado anteriormente. Ou será feita uma nova reunião para trazer essas 2 pessoas para a equipe e dizer assim, olha, antes de vocês se juntarem a nós, a gente já tinha aqui tal esse código, tal, o que vocês acham? O que vocês, nesse caso, sugerem que seja feito? Maravilha. É uma ótima pergunta. Eu entendo o seguinte, eu faço reuniões regulares com a minha equipe e a gente regularmente conversa sobre missão, a gente regularmente conversa sobre código de honra, a gente regularmente conversa sobre os acertos, sobre os erros. E aí eu vou te trazer até uma coisa que o Anthony Robbins ele fala muito. Ele fala o seguinte, que um dos grandes erros dos chefes, dos gerentes, muitas vezes a gente pega uma missão, dá para um funcionário e fala para ele, olha, vem cá, faz essa missão. E aí a gente chega lá no final e cobra a pessoa, né? Dá um trabalho, uma tarefa, olha, faça essa tarefa de tal forma. O que você pode fazer? O que eu aprendi a fazer com a minha equipe tem dado muito resultado. Se eu tenho alguma pessoa que vem de fora e não faz parte da equipe, eu sento com ela, explico qual é, primeiro, a missão da nossa empresa.
Qual é o nosso objetivo? Isso no momento da contratação, porque eu passei por isso agora. Eu passei pela contratação de um novo funcionário. E antes de contratar o funcionário, na reunião, a gente conversou e eu falei sobre a missão da minha empresa e eu perguntei se ele estava confortável com aquele código de conduta. Eu sentei com ele e conversei com algumas pessoas. Algumas pessoas, para mim, já viraram e falaram assim, poxa, mas eu não concordo muito com isso aqui. Aquilo ali levou muito em consideração. Então, na hora que eu qualifiquei uma pessoa para estar na minha equipe, que foi o Matheus, que é um cara que entrou tem 3 meses, esse mês ele já está em primeiro lugar de vendas. O meu gerente virou e falou, caraca, o Matheus entrou bombando. E ele trouxe um sangue novo, porque ele entrou até uma competição interna. Tipo, pô, o cara novo está liderando a venda na equipe. Mas, assim, eu enquadrei ele na nossa missão, no nosso código de honra, desde o momento da entrevista. Desde a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu conversei com ele sobre a missão da nossa empresa, quais eram os nossos valores, qual era o nosso código de honra, para que a gente estava ali, quais eram os objetivos dele. E assim, a primeira coisa que ele me falou foi, nossa, eu concordo com tudo isso aqui, cara, isso aqui é tudo que eu defendo, eu adorei, porque na outra empresa que eu tinha isso aqui não existia, eu acredito nisso. E realmente foi muito legal, porque ele vestiu a camisa da empresa. Porque, assim, eu antes dele fazer parte da equipe, eu já mostrei para ele o que era. Não que eu esteja excluindo ele, porque nós fazemos as reuniões periódicas e nós podemos, dentro da reunião periódica, às vezes, se houver uma necessidade, que nem o Rafa falou, fazer pequenas correções. Isso é possível. Por que isso é possível? Eu não sei se vocês lembram, eu até estava escrevendo aqui enquanto o Rafa estava falando, só para finalizar, né, Rafa? Mas vocês lembram desse flip que ele coloca aqui? Que ele fala dos resultados, ele fala da frustração. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram disso aqui? Que os resultados vêm dos comportamentos, que vêm do mindset, da atitude. Qual é o objetivo dele? É te condicionar. Esse código de honra ele vai começar a te condicionar a ter um novo mindset. A partir desse novo mindset, você vai começar... Está no capítulo 6 aqui, ó. Massa, Rafa, massa. Então tá no livro. Então, assim, é porque eu lembro dele de cabeça e eu escrevi aqui no papel rapidinho para a gente fazer, mas isso é muito legal. Porque o que ele fala? Que os nossos resultados, eles vêm dos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos vêm do nosso mindset. E o nosso mindset, que nem a gente aprende lá na MMI, vem do condição. Pai, mãe, irmãos, amigos, colégio, TV, tudo que as pessoas falam para a gente, cria um condicionamento na gente, vai gerar um mindset, vai gerar um comportamento, que vai gerar um resultado. Então, a ideia do código de honra é reforçar esse condicionamento de um novo mindset para você. Então, assim, eu já incluí ele no início. Respondendo a sua pergunta foi, quando ele entrou na equipe, antes dele fazer parte da equipe, eu deixei ele ciente de qual era o nosso código de honra, qual era a nossa missão e o que eu faço com a minha equipe. Eu viro para eles e falo, gente, no próximo trimestre, o nosso objetivo é atingir uma meta de vendas de X. Por que o nosso objetivo é? E aí eu mostro para ele por quê. Eu falo, olha, se você vender X mil reais, você vai ter um ganho de tanto, você vai ter um bônus X e você vai receber tanto na sua conta. O que você faria com esse dinheiro? Aí eles falam para mim, nossa, Gustavo, eu faria isso, eu faria aquilo, eu trocaria meu carro, eu pagaria minhas contas e tal. Tá, então esse é o nosso objetivo, tá? Então, o que a gente vai fazer para chegar lá? Você já bota a cenoura que é para ele perseguir, né? Exatamente. Fazendo alusão, né? Exatamente. Então, assim, eu já mostro para ele qual é o objetivo final, aonde a gente quer chegar, e aí eu converso com ele o como. Aí o como vai de cada empresa. No meu caso, o meu como, a gente faz lá uma lista de tarefas diárias, a gente faz um follow-up de e-mails enviados, a gente faz um follow-up de e-mails recebidos, a gente tem que ligar para todos os clientes, conversar com eles, enfim, a gente tem o nosso como. E aí eu traço com ele uma estratégia de como ele vai fazer para chegar lá. E aí eu faço um acompanhamento. Eu vou acompanhando com eles semanalmente como está a produtividade deles. E se eu vejo que a produtividade caiu, eu encosto no funcionário e falo, fulano, eu estou vendo que sua produtividade está baixa. O que aconteceu? Como é que eu posso te ajudar a melhorar a sua produtividade? O que você acha que está acontecendo aqui? E aí ele vira para mim e fala, nossa, não sei, tô me esforçando e tal. Pô, vamos ver como é que está o seu passo a passo? Porque eu criei um passo a passo dentro da empresa de como fazer. E aí a gente vai checando o passo a passo. Geralmente, é o que o Blair fala muito, confie no sistema. Confia no sistema. Se você fizer um sistema bem feito, confia no sistema. Eu hoje criei um sistema bem feito dentro da minha empresa. Então, eu começo a checar
se ele está seguindo o passo a passo que eu delimitei para ele. Tá? Mas para trazer uma pessoa para a equipe nova, eu fiz isso. Antes eu envolvi ele com o nosso código de honra. E é legal assim que esse envolvimento é tão bacana que hoje ele já cobra os outros funcionários. Tem funcionário meu há 10 anos comigo. Pinto, eu tenho funcionário de 18 anos na empresa. A Luciana está comigo há 18 anos. Hoje ele cobra. Ele cobra funcionários. Ele mesmo com 3 meses de casa, ele cobra os outros. Porque eu fiz todo esse envolvimento dele. Agora pode ser mutável, é que nem o Rafa falou. Se aquilo ali se tornou algo que não precisa ser mais escancarado, vocês podem reformular o código de honra. O importante é que todas as partes estejam muito claras. Tá? Ou se não está funcionando, ou se algo é importante, relevante, lá no meio do caminho você viu, putz, isso aqui não está no nosso código de honra. Eu chamo a equipe para as reuniões regulares e falo, pessoal, o que vocês acham da gente incluir isso aqui no nosso código de honra? Mas eu gosto muito de incluir eles. Isso gera neles um respeito muito grande por mim e gera um respeito muito grande entre eles. Eles passam a me respeitar muito como líder, porque eles veem que eu sou um líder que estou incluindo eles, ao mesmo tempo que eles passam a honrar mais aquilo ali. Eles passam a respeitar mesmo aquele código ali. Entendeu? Então, assim, seria uma forma legal. Assim, desculpa se eu falei demais, perdão. Não, bacana. Legal, respondeu sua pergunta? Respondeu. Maravilha. Pessoal, então vamos nos despedir, né, e vamos nos preparar para que a gente tenha mais momentos como esse aí. E amanhã alguém levanta a mão lá e puxa um assunto para a gente debater. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu, gente. Obrigado por vocês. Adorei estar aqui, passar conhecimento e aprender também. E tá ali, a Isabela está ali com o neném. Legal. Depois vamos marcar aí semanalmente, de 15 em 15 dias, reuniões como essa. Forte abraço e a gente se fala e se ajuda a crescer cada vez mais. Beijos a todos. Obrigada. Falou, então.